Durante anos, para milhões de pessoas, o dinheiro nunca cresce. Ele entra, some e qualquer imprevisto vira um problema grande demais. Mas existe um número específico que muda completamente essa lógica. Não porque ele torne alguém rico, mas porque ele muda a forma como o cérebro reage ao dinheiro. Antes desse valor, a vida financeira funciona no modo sobrevivência. Cada decisão é tomada com medo, cada gasto carrega tensão, e o futuro parece sempre distante demais para ser considerado. Depois dele, algo silencioso acontece. O dinheiro para de ser apenas uma ameaça constante e começa, pela primeira vez, a oferecer escolhas. O curioso é que não estamos falando de um valor capaz de gerar renda, conforto ou luxo. Ainda assim, ele reduz a ansiedade, melhora decisões, diminui impulsos e cria uma sensação inédita de controle. É um divisor invisível entre apagar incêndios e começar a construir alguma coisa. Por que chegar aos primeiros R$ 10.000 parece tão difícil para tanta gente? O que exatamente muda quando esse número finalmente aparece no saldo? E talvez mais importante, o que ele definitivamente não muda? E por que entender isso faz toda a diferença? Antes de responder, precisamos entender por quê. Para a maioria das pessoas, o problema não começa no investimento, mas muito antes dele. A maior parte da população brasileira vive em um estado financeiro de curtíssimo prazo, no qual praticamente toda a renda mensal é destinada ao pagamento de despesas básicas, contas fixas e compromissos recorrentes. Não sobra espaço para planejamento, e qualquer tentativa de poupança acontece de forma frágil e instável. Quando não existe uma reserva financeira, qualquer gasto inesperado se transforma em um problema desproporcional ao seu valor. Não importa se é uma despesa pequena ou média, sem margem, todo imprevisto vira uma crise. Esse cenário cria um estado constante de tensão emocional, em que o dinheiro nunca é percebido como ferramenta de escolha ou construção, mas como uma ameaça permanente. O foco deixa de ser crescimento e passa a ser sobrevivência. Do ponto de vista do comportamento financeiro, a falta de controle e de planejamento impede a formação de hábitos consistentes de poupança. Sem método, guardar dinheiro vira um esforço esporádico, facilmente interrompido pelas urgências do dia a dia. Muitas pessoas até conseguem guardar algum valor por alguns meses, mas desistem ao primeiro imprevisto, quando o dinheiro reservado precisa ser usado para cobrir despesas emergenciais. Isso reforça a sensação de que guardar não adianta, criando frustração e abandono do hábito. Sem uma base mínima, poupar parece inútil, porque o saldo nunca cresce o suficiente para gerar sensação real de progresso. O dinheiro entra, sai e o esforço não se materializa em segurança perceptível. Além disso, fatores emocionais influenciam diretamente o consumo. Gastos pequenos e frequentes, muitas vezes ligados a recompensas emocionais ou decisões automáticas, passam despercebidos no cotidiano, mas comprometem o orçamento ao final do mês. Esses pequenos vazamentos financeiros são apontados como um dos principais obstáculos para a construção de reservas, justamente porque não provocam dor imediata, mas corroem lentamente a capacidade de poupança. Relatos mostram que, antes dos R$ 10.000, muitas pessoas vivem permanentemente no chamado modo sobrevivência. Nesse estado, cada decisão financeira é tomada com o objetivo de evitar o pior cenário possível, e não de construir algo melhor. Nesse estágio, não existe espaço mental para pensar em longo prazo, investimentos ou crescimento financeiro real. Toda a energia cognitiva é consumida pela tentativa de manter as contas em dia e evitar novos problemas. Esse fenômeno é descrito como escassez cognitiva, quando a falta de recursos financeiros reduz a capacidade de planejamento, organização e tomada de decisões racionais. O problema deixa de ser apenas financeiro e passa a ser mental. Portanto, a dificuldade de chegar aos primeiros R$ 10.000 não está apenas no nível de renda, mas na combinação de instabilidade, pressão emocional constante e ausência de qualquer margem de segurança. Mas o que acontece quando essa margem finalmente surge?
Quando alguém finalmente chega aos R$ 10.000 guardados, a primeira coisa que muda não é o extrato bancário, é a cabeça. O número em si não impressiona, mas o efeito psicológico é imediato. Pela primeira vez, o medo constante de que algo dê errado começa a diminuir. Não some por completo, mas perde força. Relatos mostram que a ansiedade de curto prazo, aquela sensação de que qualquer problema pode virar um desastre financeiro, começa a recuar. O pensamento deixa de estar ocupado o tempo todo com cenários de emergência. Despesas inesperadas continuam existindo, mas deixam de ser ameaças existenciais. Um gasto fora do previsto já não representa o colapso total da organização financeira. Ele vira um problema a ser resolvido, não um pânico imediato. Na prática, estudos sobre comportamento financeiro mostram que a simples existência de uma reserva já é suficiente para reduzir de forma significativa o estresse financeiro, mesmo quando a renda e o padrão de vida permanecem exatamente os mesmos. O alívio não vem do consumo, mas da previsibilidade. Esse dinheiro passa a funcionar como um amortecedor psicológico contra o caos financeiro, algo que para a maioria das pessoas nunca existiu. Pela primeira vez, o dinheiro não está apenas apagando incêndios. Antes desse marco, o dinheiro costuma ser visto como um inimigo constante. Ele sempre falta, nunca sobra, e parece escapar pelas mãos, independentemente do esforço. Essa percepção cria uma relação de desgaste permanente com as finanças. Depois dos R$ 10.000, algo muda silenciosamente. Surge a percepção concreta de que é possível acumular dinheiro. Mesmo que seja devagar, mesmo que exija esforço, o saldo deixa de ser instável e passa a representar continuidade. Do ponto de vista comportamental, essa mudança de percepção é fundamental para a construção de hábitos financeiros mais saudáveis. Não se trata apenas de saber o que fazer, mas de acreditar, com base na própria experiência, que o esforço funciona. A confiança financeira não nasce de livros ou vídeos, ela nasce quando o indivíduo prova para si mesmo que consegue guardar, manter e respeitar o próprio dinheiro. Ver o saldo alcançar 5 dígitos cria essa prova concreta. Antes dos R$ 10.000, praticamente todas as decisões financeiras são tomadas sob escassez. Cada escolha carrega o medo de faltar dinheiro logo à frente. Não há espaço para erro, nem margem para pensar com calma. Depois desse ponto, surge algo novo, a possibilidade de escolher com mais racionalidade. O dinheiro deixa de ditar decisões urgentes e passa a oferecer opções, ainda que limitadas. A sensação de aprisionamento começa a diminuir. Esse momento é descrito como o início de uma autonomia financeira básica. Não é independência, mas é o fim da dependência absoluta do próximo salário ou da sorte. Mesmo sem investimentos sofisticados ou grandes rendimentos, o simples fato de ter uma reserva muda completamente a lógica das decisões. O tempo deixa de ser inimigo imediato. Essa mudança também aparece no consumo do dia a dia. Com uma reserva formada, muitas pessoas relatam que deixam de escolher apenas pelo preço mais baixo. O foco começa a migrar para valor. As decisões passam a considerar durabilidade, qualidade e impacto no longo prazo. Comprar algo mais barato, mas que precisa ser substituído rapidamente, deixa de fazer sentido. Análises sobre comportamento financeiro indicam que escolhas mais conscientes reduzem gastos futuros e aumentam a eficiência do uso do dinheiro. É menos desperdício, menos retrabalho financeiro. Esse comportamento cria um ciclo positivo. Menos dinheiro escapa por decisões ruins e mais recursos permanecem disponíveis para objetivos maiores. Embora R$ 10.000 não gerem rendimentos relevantes, esse valor permite algo essencial: o primeiro contato real com investimentos. Não como teoria, mas como prática. Esse contato inicial tem muito mais impacto educativo do que financeiro. É nesse momento que o dinheiro deixa de ficar apenas parado e passa a ser percebido como uma ferramenta. Experiências práticas mostram que aprender a investir exige vivência. Ver o dinheiro se movimentar, oscilar e gerar pequenos resultados muda a relação com ele. Relatos também apontam uma sensação inédita ao atingir esse valor: a sensação de respirar financeiramente. Não é euforia, não é felicidade extrema, é alívio. Esse alívio reduz decisões impulsivas, diminui o consumo emocional e aumenta a clareza mental. O barulho constante da preocupação financeira começa a baixar. Há uma relação direta entre estabilidade emocional e melhora na tomada de decisões financeiras. Quando a ansiedade diminui, as escolhas tendem a ser mais racionais. Com o tempo, algo ainda mais profundo acontece.
Muitas pessoas passam a se enxergar como alguém que sabe lidar com dinheiro. A mentalidade começa a mudar. O dinheiro deixa de representar apenas sobrevivência e passa a simbolizar construção. Mas se esse número muda tanto a forma como pensamos, o que ele definitivamente não faz? É importante deixar algo muito claro. R$ 10.000 não tornam ninguém rico. Esse valor não muda de forma visível o padrão de vida, não permite luxos e não cria conforto financeiro permanente. Esse dinheiro também não resolve todos os problemas financeiros da vida. Ele não elimina riscos, não impede imprevistos e não garante estabilidade definitiva. Problemas continuam existindo, apenas deixam de ser catastróficos. Além disso, alcançar esse valor não dispensa disciplina, planejamento ou continuidade no aprendizado sobre dinheiro. Sem organização, até mesmo uma reserva construída com esforço pode desaparecer rapidamente. O ponto central é que a importância dos R$ 10.000 não está no que eles compram, mas no que eles desbloqueiam. Eles não representam abundância, mas o fim da fragilidade extrema. Existe um risco comum neste estágio: confundir reserva com riqueza. Quando isso acontece, decisões ruins tendem a surgir, como gastos impulsivos ou exposição desnecessária a riscos financeiros. Os R$ 10.000 não são um destino final, nem um ponto de chegada. Eles funcionam como uma base mínima, sobre a qual qualquer construção financeira real pode começar a existir. Entender o que esse valor não faz é tão importante quanto entender o que ele muda, porque só assim ele deixa de ser um número simbólico e passa a ser usado com consciência. Mas, afinal, por que esse marco é tão real para quem o atinge? Os primeiros R$ 10.000 representam uma virada silenciosa, mas profunda. Eles marcam a transição entre viver apagando incêndios financeiros e começar a construir algo com intenção, mesmo que ainda de forma modesta. Esse número não impressiona quem olha de fora, mas carrega um significado enorme para quem chega até ele. Ele simboliza disciplina, constância e a capacidade de manter o controle mesmo diante de imprevistos. Não é sobre o valor em si, mas sobre o que ele prova. Prova que é possível guardar dinheiro, resistir à tentação de gastar tudo e respeitar a própria reserva. Prova que o dinheiro pode deixar de ser apenas reação e passar a ser estratégia. Estudos sobre comportamento financeiro mostram que grandes construções raramente começam com grandes quantias. Elas começam com bases pequenas, sólidas e bem protegidas. Para quem ainda não chegou aos primeiros R$ 10.000, o mais importante é entender que esse marco não é inalcançável. Ele não exige genialidade, apenas consistência ao longo do tempo. E para quem já chegou, esse valor não é um ponto final. Ele é apenas o começo de uma jornada muito maior. Agora fica a pergunta: em que etapa você está hoje? Já chegou aos primeiros R$ 10.000 ou ainda está construindo essa base? Conta aqui nos comentários. Por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo no canal O Mapa da Economia.